Em tese, os seres humanos podem sobreviver a um asteroide que tem o potencial de destruir planetas inteiros. Todavia, não será uma coisa muito simples. Vamos voltar no tempo para 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, a Terra antes dos humanos, onde os dinossauros estavam prosperando. As plantas e os animais são ricos e diversificados. Você verá um Tiranossauro Rex perseguindo um Tricerátopo, ou um enorme Alamossauro, um dos maiores animais que já percorreu o planeta, elevando-se sobre a passagem. E cuidado com o Anquilossauro, um tanque vivo que balança a cauda como uma bola de demolição contra qualquer ameaça. Quando você está prestes a desfrutar de uma noite tranquila sobre as estrelas, uma nova luz brilhante aparece no céu no hemisfério norte. Uma nova estrela no céu não se destaca a princípio. Ela está apenas cintilando como as outras. Mas espere algumas horas e você perceberá que ela está ficando mais brilhante. Verifique novamente na noite seguinte e pronto. Ela é a coisa mais brilhante no céu, superando os planetas e até mesmo a Lua. E finalmente ela ofusca horrivelmente o Sol. A estrela era o asteroide Chicxulub, que deixou uma cratera gigantesca, agora chamada de cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México. O asteroide entra na atmosfera da Terra a uma velocidade impressionante de 20 km por segundo. Ele atravessa os 96 km da atmosfera em cerca de 3 segundos. Ele cai tão rápido que nem mesmo o ar consegue sair do caminho. O ar é esmagado e aquece a milhares de graus em um piscar de olhos. Antes mesmo de o asteroide tocar o solo, esse ar superaquecido já vaporizou grande parte do mar onde ele está prestes a atingir, próximo à península de Yucatán. Então, em um piscar de olhos, o asteroide se choca contra a Terra, gritando sobre a América Central, como um forte estrondo que ecoa por toda a parte. Ele não apenas esmaga o solo, ele faz com que o solo e a rocha fluam como líquidos. O asteroide cava um buraco tão profundo e largo que quase alcança as camadas internas da Terra e lança o solo a mais de 32 km de altura. No exato momento do impacto, o asteroide também transforma sua enorme velocidade e peso em calor em uma fração de segundo. Ele coloca tanta energia que faz com que as moléculas se movam mais rápido que a superfície do Sol. Essa energia maciça criou uma bola gigante de plasma, um gás super quente e carregado que inclui pedaços de rocha vaporizada. Tudo isso foi disparado a velocidades incríveis. A onda de choque do impacto e o calor transformaram a Terra ao redor do local do acidente em gás instantaneamente. Isso provocou terremotos no mundo todo. E não é só com as rochas voando que você precisa se preocupar. Ao despencarem pelo céu, elas se esfregam no ar, aquecendo tanto que provocam incêndios em todo o mundo. O calor que elas emitem pode ser comparado ao de um forno ligado em sua configuração mais alta. Essa chuva de fogo faz com que a maioria das árvores do mundo seja queimada. O mundo inteiro agora está em chamas. Isso logo muda tudo. Em um piscar de olhos, os dinossauros foram exterminados, abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos. E não apenas os dinossauros. 75% das espécies e grandes criaturas desapareceram, deixando para trás apenas alguns pequenos pássaros e criaturas. Então, como você, um ser humano, poderia sobreviver a algo assim? Alguns animais conseguiram sobreviver naquela época. Para fazer o mesmo, precisamos aprender com a resiliência deles. Os únicos pássaros que sobrevivem, mesmo nas condições mais difíceis, são os que fazem seus ninhos em segurança no chão. Entre os poucos animais maiores que conseguem evitar a extinção, todos têm maneiras de lidar com o calor. Alguns, como certos pequenos mamíferos, cobras e lagartos, conseguem cavar tocas subterrâneas mais frescas. Outros, como os crocodilos e as tartarugas, simplesmente se escondem na água. Portanto, se você estiver exatamente do outro lado do planeta quando o impacto acontecer e agir super rápido, talvez consiga sobreviver. Neste momento, o impacto está a cerca de 16 km de distância, mas não subestime seu poder. Assim que ouvir o forte estrondo, vá para o subsolo o mais rápido possível. E tome cuidado, pois você sentirá a terra tremer cerca de 30 minutos depois. Esconda-se em uma caverna profunda, de preferência com uma entrada estreita. Isso protegeria da queda de detritos e as temperaturas no subsolo seriam estáveis. Além disso, algumas cavernas têm fontes naturais de água, rios ou riachos. Você também deve se preparar para uma dieta não tão boa de insetos, fungos ou nham, pequenos animais que também buscam refúgio no sistema de cavernas. Mas é melhor do que nada. Você também precisa estar extremamente longe de grandes massas de água. Estar perto do oceano
pode parecer uma aposta segura durante o impacto maciço de um asteroide, porque o mar pode amortecer mudanças extremas de temperatura, mas os terremotos provocam tsunamis terríveis mesmo em lagos ou fiordes. A queda do asteroide desencadeia não apenas um tsunami, mas vários, e eles são tão altos quanto arranha-céus. Em uma hora, as ondas colossais entre 180 e 300 metros de altura atingem a costa do Golfo, afetando lugares como México e o sul dos Estados Unidos e inundando quilômetros no interior. Essas ondas são tão poderosas que até empurram os rios para trás. Esses tsunamis continuam ao redor dos litorais, atingindo a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas depois chegam à Europa, à África e ao Mediterrâneo. 15 horas após o impacto, não há um litoral na Terra que não tenha sentido a fúria de tais ondas. Digamos que você tenha sobrevivido ao impacto inicial em algum lugar subterrâneo profundo, mas seus problemas apenas começaram. O asteroide Chicxulub atinge uma região carregada de enxofre. Isso envia 100 bilhões de toneladas de enxofre em uma enorme quantidade de água para o céu. O vapor de água forma enormes nuvens de tempestade. Elas começam a fazer chover ácido. Em lugares mais frios, enormes tempestades de neve soterram a Terra sob metros de neve todos os dias. O impacto também vaporiza grandes quantidades de petróleo, lançando no ar o equivalente a 150 estádios de futebol. Esse óleo se transforma em uma fuligem espessa e preta na estratosfera. Ele cobre a Terra como tinta preta. E mesmo quando a chuva ácida se acalma, esse carbono permanece ainda acima das nuvens e não é lavado. Essa camada de fuligem bloqueia 90% da luz solar, mergulhando a Terra em uma escuridão fria que dura pelo menos 3 anos. O mundo esfria cerca de 50 graus em média. Agora, quando você finalmente sair de sua caverna profunda, deverá procurar lugares onde não irá congelar. Os únicos locais poupados da geada são as ilhas tropicais, como Madagascar, Índia, que era uma ilha naquela época, e Indonésia. Esses lugares têm plantas e animais sobreviventes e continuam a receber água doce, ao contrário da maior parte do mundo. Todo o resto do mundo parece um enorme deserto nuclear. Essas ilhas tropicais são pontos seguros durante um apocalipse de asteroide, mas não pense nelas como um paraíso. Esses lugares ainda recebem apenas cerca de 10% de sua luz solar habitual, e quase não chove o suficiente para não se transformarem em desertos. Nesse ambiente frio e sombrio, a maioria das cadeias alimentares se desfez. Se quiser sobreviver, você precisará levar muita comida extra consigo, pelo menos pelos próximos 6 anos. Algumas coisas têm sorte suficiente para sobreviver. Os fósseis nos dizem que os ecossistemas de água doce se sairiam bem. Portanto, ficar perto de um rio ou estuário pode ser sua melhor chance de encontrar comida. Você poderá encontrar tartarugas, crocodilos e alguns peixes. Animais como moluscos, caracóis e pequenos crustáceos que vivem nos sedimentos também conseguem se manter. E, embora um pouco mais quente do que o resto, esses lugares não são um passeio no parque. Você precisará levar roupas quentes para ter alguma chance de sobreviver. Se juntarmos tudo isso, o melhor local para sobreviver ao asteroide Chicxulub seria a Indonésia. É um país montanhoso e tropical que consiste em várias ilhas. Lá, você encontrará temperaturas suportáveis, um pouco de água da chuva e uma caverna profunda para se abrigar. Isso poderia protegê-lo da queda de tectitos, do calor intenso e até mesmo ajudá-lo a encontrar algo para comer nos rios e lagos. Mas se você se deparar com alguma criatura parecida com um musaranho enquanto estiver procurando comida, viajante do tempo, por favor, deixe-a em paz. Não se sabe ao certo quantos sobreviveram ao impacto do Chicxulub, e comer um deles pode ter efeitos imprevistos no futuro da humanidade. Tipo, não vá comer um dos seus antepassados, ok?